Personal trainer, qual a causa da dor cervical do seu aluno? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Como você pode identificar limitações musculoesqueléticas que podem causar dores para o seu aluno e qual que é o nosso papel como personal trainer? Qual que é o nosso terreno, onde a gente pode trabalhar, onde a gente não pode? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu quero compartilhar com vocês esse assunto específico sobre cervical que afeta tantos dos nossos alunos hoje em dia, muitos alunos aparecendo com dor cervical. E vamos ver como que o personal especialista do movimento, que é o que eu ensino aqui para vocês nas aulas, pode lidar caso o seu aluno esteja com uma dor cervical, tá bom? Então, para poder trazer para vocês isso de uma forma clara e didática, eu montei alguns slides e vou compartilhar os meus slides com você para que a gente possa entender bem todos esses aspectos. Então, vamos lá. Então, eu começo aqui perguntando, né? Qual a causa da dor cervical do seu aluno? Antes da gente ir diretamente para a causa da dor cervical do nosso aluno, a gente precisa olhar para as funções do médico, fisioterapeuta e professor de educação física, o personal trainer. Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui é qual dessas profissões precisa entender das lesões? E aí a resposta são as três profissões. O médico, obviamente, ele estudou muitas vezes, o ortopedista especificamente, lesões ortopédicas, lesões musculoesqueléticas. O fisioterapeuta trabalha com a reabilitação dessas lesões. E o professor de educação física, às vezes, não se dá conta de que grande parte das lesões, aliás, a grande maioria, não são lesões cirúrgicas. A maior parte delas, o médico até precisa, ele pede para o paciente, no caso, por exemplo, de uma condromalácia, um desgaste de cartilagem, ele precisa que esse paciente esteja ativo, tenha a massa muscular dele preservada, tenha flexibilidade. Agora, é fundamental que o personal que quer se destacar na carreira, né, quer ser um personal diferenciado, ele precisa compreender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, se você recebe um aluno, por exemplo, com uma hérnia de disco lombar, 90% das hérnias de disco não são cirúrgicas. E é claro que esse indivíduo que tem uma hérnia de disco, ele precisa manter o nível dele de força, ele precisa ter flexibilidade. Agora, você como personal precisa saber o que eu posso dar para esse aluno, o que eu não posso dar. O que pode aumentar a sobrecarga para essa hérnia e o que pode preservá-lo. Então, quando o personal compreende a mecânica das lesões musculoesqueléticas, ele se diferencia e ele pode oferecer um serviço muito mais eficiente para os seus alunos, no qual cada dia aumenta mais, não só pessoas com dor nas costas, hérnia de disco lombar, mas desgaste da cartilagem do joelho, pessoas que estão começando um quadro de artrose no ombro, por exemplo, que tem a famosa síndrome do impacto, que também assim acomete uma grande parte da população. Então, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Isso é fundamental você compreender. A segunda pergunta que eu trago é: qual dessas profissões precisa saber identificar disfunções musculoesqueléticas? E aí, é importante que a gente tenha clareza do que são as disfunções musculoesqueléticas. Como o próprio nome diz, disfunção é o que não está funcionando bem, é o que não está funcional. Então, a disfunção é diferente da lesão. A lesão já é um quadro mais avançado. Mas a disfunção é o que não está funcionando bem. Se eu tenho algo no corpo que não está funcionando bem, isso vai causar uma lesão. E se não está funcionando bem, também vai comprometer a performance do meu aluno. Então, a identificação cabe ao fisioterapeuta e cabe ao professor de educação física. Nós temos hoje testes específicos que identificam essas limitações, essas disfunções. Né? E aí eu trago uma terceira pergunta para você. Qual dessas profissões traz uma estratégia de treinamento para restaurar a função, como eu expliquei,
e para melhorar a performance. Então, quem é o profissional que estuda treinamento esportivo, melhorar a performance, periodização de treino? Essa é a função do profissional de educação física. Tá? Nós estamos aqui para isso. Então, você pode perguntar para mim, então, qual que é a função do médico e do fisioterapeuta? A função desses profissionais é diagnosticar, né? O médico diagnostica e ele descobre se você tem uma lesão, se você tem alguma síndrome, e do fisioterapeuta é a reabilitação, que também não cabe a nós fazer reabilitação. Se esse aluno tem uma condição que o médico sugere a fisioterapia, cabe ao fisioterapeuta reabilitar. Não cabe a nós tentar entender essa lesão e entrar com uma estratégia de reabilitação. Não, isso é tarefa do fisioterapeuta. Mas o que cabe, então, ao profissional de educação física, para que a gente tenha clareza de qual que é o nosso terreno? O profissional de educação física precisa, hoje em dia, no ano em que estamos, né, identificar as limitações do seu aluno. Não faz mais sentido a gente tentar adivinhar o que o aluno precisa. Principalmente o personal que oferece um serviço individualizado, o próprio nome diz, né? É individualizado. Você precisa saber o que o aluno A precisa, o que o aluno B precisa e montar o seu treinamento em cima disso. Não só em cima do que o aluno quer, porque muitas vezes um aluno quer emagrecer, outro quer hipertrofia. Isso é uma coisa, é o desejo do aluno. Agora, nós como profissionais da saúde, assim como os médicos, fisioterapeutas, dentistas e etc., todos eles fazem o quê? Avaliam os seus pacientes antes de tratar. Todos eles vão pedir exame, uma avaliação física. Por que o profissional de educação física não aplica também o quê? Uma identificação das limitações para que a gente possa saber o quê? Como está o mapa desse aluno? Como que a gente pode realmente melhorar não só a performance dele de uma forma eficiente, mas não deixar que ele se machuque. Então, função do profissional de educação física é o quê? Identificar essas limitações, restaurar a função onde tiver disfuncional, onde você descobrir que não está funcionando bem. Então, por exemplo, falta mobilidade no quadril, você identificou que tem uma disfunção no quadril, uma falta de mobilidade. Você vai lá e restaura a função, você melhora a mobilidade. Você identificou, que é o tema da aula de hoje, que falta estabilidade na cervical. Tem um teste simples que mostra para a gente se está faltando estabilidade na cervical. O que você faz? Você vai lá e restaura a função da estabilidade cervical. E, além disso, é nossa função o quê? Prevenir as lesões. Então, não é nossa função reabilitar as lesões, mas sim prevenir. Porque quando a gente identifica o que não está funcionando bem e entra com uma estratégia, a gente não deixa esse aluno se machucar. A gente tira ele de uma possível lesão. E não só isso, quando a gente identifica essa limitação e restaura, a gente melhora movimento. Se a gente melhora movimento, a gente ganha performance eficientemente. Então, essa é a base do personal especialista do movimento, que consegue enxergar o que outros profissionais não enxergam. É por isso que você está aqui assistindo essa aula e interessado em melhorar, tá bom? Dito isso, é fundamental que a gente compreenda os padrões de estabilidade e mobilidade articulares. Então, você, como um personal que está querendo compreender mais sobre o corpo humano, isso não nos foi ensinado na faculdade, nem para você nem para mim. Mas cada articulação do corpo tem uma predominância de mobilidade ou de estabilidade. O que isso quer dizer? Que a gente precisa treinar estabilidade numa articulação que tem essa predominância e treinar mobilidade numa articulação que tem predominância de mobilidade. Vocês veem que esse padrão de estabilidade e mobilidade ele é sempre alternado por segmento. Então, o pé tem um padrão predominante de estabilidade. O tornozelo, logo acima, um padrão predominante de mobilidade. O joelho, estabilidade. O quadril, mobilidade. A lombar, estabilidade. A torácica, mobilidade. A cervical, estabilidade. Por que eles são alternados por segmento? Porque a gente precisa desse padrão alternado para que a gente tenha um bom funcionamento do sistema músculo-esquelético.
E cabe a nós, que queremos que esse aluno tenha um bom funcionamento do sistema músculo-esquelético, que isso esteja funcionando bem. Agora, para saber o que não está funcionando bem, o que a gente faz? Como que eu sei se aonde ele precisa ter mobilidade, ele tem mobilidade, aonde ele precisa ter estabilidade, ele tem estabilidade? Eu preciso da análise funcional, que analisam se essas articulações estão trabalhando bem, estão funcionando. Então, a análise funcional do Instituto FIT, ela tem 23 testes. E eu montei esses 23 testes da análise funcional, que eu ensino para vocês, em cima de algumas escolas e certificações que eu fiz ao longo desses mais de 15 anos. A primeira escola que eu uso como referência, para mim é uma escola fantástica, é a escola do Chek Institute, que fica na Califórnia, essa primeira escola aqui da esquerda, que o grande mestre especialista do movimento lá é o Paul Chek. E o Paul Chek, ele fala com muita clareza. Ele fala em inglês assim: if you are not assessing, you are guessing. Que quer dizer, se você não está avaliando, você está adivinhando. E isso é muito claro, porque se a gente não consegue avaliar, como é que a gente vai prescrever? A gente vai ficar tentando adivinhar o que esse aluno precisa, né? Então, é responsabilidade nossa saber as limitações do aluno, porque senão a gente pode até fazer um serviço oposto ao profissional da saúde, que está lá para levar saúde, condicionamento, qualidade de vida. Se você não sabe qual a limitação dele, você pode oferecer um exercício e ele pode se machucar. Não porque é a sua intenção, mas simplesmente porque você não avaliou. Essa escola do centro é a NASM, que é a National Academy of Sports and Medicine, que é uma escola também fantástica. Eu fiz a certificação completa deles em exercícios corretivos, uma certificação de 1 ano. Você faz ela online e depois tem a parte presencial. Você vai para lá, eu fui para Minneapolis, fiz a parte presencial e no final você tem que passar numa prova com 80% para receber essa certificação. Uma escola muito interessante que ensina também essa base de análise funcional. Então, eu juntei também essa escola para poder montar a certificação que a gente tem aqui. E tem aqui na direita a Titleist Performance Institute, que é uma linha que trabalha muito com a análise do movimento integrado. São 3 níveis de certificação. Eu fiz também os 3 níveis da certificação da Titleist, 2 deles na Califórnia, um em New Orleans. E além dessas 3 escolas que eu fiz as minhas certificações, eu que sempre fui um apaixonado por estudar, né, prevenção às lesões, eu participei do Congresso Mundial de Prevenção às Lesões. Esse congresso foi na Noruega e 2 dos grandes especialistas do movimento estão na Noruega, né? São 2 grandes pesquisadores e eles montaram inicialmente esse congresso na Noruega em 2008, eu tive lá, e depois eles tiveram uma segunda edição, na verdade foi uma terceira, porque nesse que eu fui em 2008 já foi a segunda edição, aí teve a terceira edição em Mônaco, também esse congresso mundial com apoio do Comitê Olímpico, e nesses congressos a gente aprende também muitos desses testes de identificação desses desequilíbrios. Então, dito isso, quando eu configurei a certificação iFit Pro, que é uma certificação que a gente tem por 3 vezes ao ano só, é uma certificação que dura 4 meses, e eu acompanho todos os alunos da certificação com mentorias ao vivo, né? Então eu vou acompanhando os personagens durante 4 meses. Eu montei uma certificação muito completa, com 16 módulos, onde, se você olhar aqui, tem articulação por articulação, onde a gente compreende as lesões que acometem cada articulação, todos os testes que vocês precisam aprender em cada articulação para identificar o que está funcionando e o que não está, assim como todas as estratégias para restaurar a função e ganhar performance eficientemente. Porque às vezes a gente pensa que quando a gente faz esses testes e pensa em prevenir lesões, a gente está pensando só ali no nosso aluno idoso, um aluno que já está machucado, mas a gente precisa lembrar que até os alunos nossos que querem render e que precisam de performance, e eu tive a oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira olímpica de golfe, trabalhei por 6 anos com eles,
O objetivo ali era performance mesmo. Como que eu melhoro o movimento desse atleta para que ele renda mais, né? Então, é fundamental que a gente passe por esse passo a passo de entender o que limita o meu aluno para que eu possa oferecer a solução para ele, tá bom? Então, dito isso, vamos voltar para o tema da nossa aula, que é sobre a dor cervical, a causa da dor cervical. Então, quando a gente fala em cervical, a gente tem que lembrar ali do padrão que eu já mostrei para vocês. A cervical está próxima ali da torácica, né? Está próxima do ombro e tem um padrão predominante de estabilidade. Olha lá o círculo laranja. Então, a cervical, o que eu preciso testar? Eu testo se ela está com boa estabilidade para poder restaurar a estabilidade se ela não tiver. Mas esse aqui, para mim, é um dos maiores especialistas do movimento do mundo, talvez você já tenha ouvido falar. É um grande mestre chamado Gray Cook, ele é o criador da metodologia FMS, né, das análises do FMS, que é uma análise mais integrada, né, é o final da análise, eu chamo, né, que é aquele processo onde você já identificou os encurtamentos e as principais instabilidades articulares, depois você precisa avaliar o movimento organizado como está. E o Gray Cook, ele fala com muita clareza. Quando você está pensando em restaurar a função e melhorar a qualidade do movimento, a gente precisa olhar sempre para a mobilidade primeiro. Então, falando aqui dessa cervical, desse aluno que está com dor, por mais que você teste essa cervical e veja que está faltando estabilidade, você precisa primeiro restaurar a mobilidade. E restaurar a mobilidade em quem? Com as articulações que estão mais próximas da cervical. Quais são as duas regiões que estão mais próximas da cervical? A coluna torácica e o ombro. Então, aqui eu trouxe para vocês três testes. Aqui na esquerda, um teste de mobilidade torácica, que a gente testa a mobilidade da torácica. E aqui na direita, 2 testes de ombro, que a gente está testando aqui a mobilidade do ombro. Então, é fundamental você entender que se você não tem mobilidade na torácica, seu aluno não tem, né, mobilidade na coluna torácica e não tem mobilidade na glenomeral, não vai adiantar você tentar desenvolver estabilidade cervical. Porque essas duas articulações mais próximas vão interferir na estabilidade cervical. Então, você precisa primeiro ganhar mobilidade na torácica e ganhar mobilidade na glenomeral. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a torácica hoje. Ombro, eu montei uma aula aqui de ombro, se você voltar aqui nas outras aulas que eu dei, você vai conseguir assistir um pouco melhor, e depois eu posso fazer uma aula de ombro só relacionada à cervical também, mas vamos trazer um pouco mais a importância da torácica hoje, que vai ficar claro vocês entenderem como uma falta de mobilidade na torácica afeta a saúde da cervical. Muitas vezes esse aluno vem com dor cervical e hoje é muito comum colocar toda a culpa no celular, né? Não, porque fica muito tempo no celular, fica olhando para baixo, na altura do computador. Mas vejam só, essas duas posturas cifóticas que a gente tem aqui. Se o aluno não tem uma boa mobilidade torácica, não tem uma boa extensão torácica, e a extensão torácica está diretamente relacionada à rotação torácica, se seu aluno não tem extensão torácica, ele não tem rotação e vice-versa. São 2 movimentos combinados, né? Você pode até testar, se você ficar corcunda, ficar com essa torácica cifótica e tentar fazer a rotação, você vê que a rotação fica extremamente limitada. Então, imaginem só comigo, essa coluna torácica que está faltando mobilidade, que está cifótica, o que acontece? Quando a pessoa fica cifótica, ela vai naturalmente olhar para baixo. Para que ela possa olhar para frente, olhar para o horizonte, ela vai acabar tendo que usar essa musculatura excessivamente da cervical. Ela vai ter que anteriorizar a cabeça. Então, vamos enxergar aqui, vou virar de lado para vocês. Imagina que eu estou ereto, né? Estou com a minha extensão da torácica. Se eu perco e fico cifótico, o que acontece? Eu estou olhando para baixo. Se a minha torácica não tem capacidade de estender, eu preciso fazer o que com a cervical? Isso aqui, ó, para poder olhar para frente. Uma postura muito comum e compensatória
de uma falta de mobilidade torácica. Então, primeiro, a gente precisa ir lá na torácica e restaurar a função, melhorar a mobilidade na torácica, para depois a gente poder trabalhar na cervical, senão não adianta. Então, esse é um teste que eu trouxe para vocês de mobilidade torácica, onde a gente precisa enxergar que essa coluna faz essa rotação de pelo menos 45 graus. E esse teste ele é fundamental, porque se a gente enxerga a limitação aqui, a gente vai entrar com uma estratégia específica para ganhar mobilidade na coluna torácica. E a gente vai entrar com o quê? Trabalho principalmente de extensão. Então, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Uma extensão no rolo, que é muito eficiente. Tem aqui bem no centro aquele cachorro que a gente chama de gato e vaca, que trabalha essa mobilidade torácica. A gente tem aqui na direita em cima, acho que a minha câmera está aqui em cima, mas esse trabalho de extensão também na bola, assim como aqui na direita embaixo, uma postura da esfinge, da yoga, que também trabalha essa extensão torácica. E já aqui na imagem da esquerda embaixo, a gente tem uma mobilidade específica em rotação, para treinar justamente essa mobilidade da coluna torácica. Quando essa mobilidade fica restaurada, e também preciso fazer a mesma coisa com o ombro, avaliar o ombro e perceber se tem mobilidade na glenomeral, e se não tiver, eu vou entrar também com as estratégias para restaurar a função na glenomeral, aí eu estou pronto para quê? Para treinar a estabilidade cervical, que a gente treina esses músculos profundos da cervical, os músculos estabilizadores, da mesma forma que a gente treina os estabilizadores profundos da lombar, como eu já trouxe para vocês isso, né? É a mesma relação lombar e quadril, é a mesma relação cervical-torácica. Um interfere no outro, e a gente precisa entrar com essas estratégias, seguindo esse passo a passo. Então, vejam que não é só eu identificar, não é só eu entender sobre uma lesão. Eu preciso também entender qual que é esse passo a passo, o que eu faço primeiro, se eu entro com um exercício de mobilidade, se eu entro com a liberação miofascial, quando que entra a estabilidade. Então, trouxe para vocês aqui esse slide, como que o personal especialista do movimento identifica a dor cervical do seu aluno, né? Porque a gente não vai reabilitar a dor cervical dele, não vai reabilitar. Isso é função do fisioterapeuta. Mas nós, como professores de educação física, podemos fazer o quê? Fazer o primeiro passo, que é identificar, através da análise funcional, quais são as disfunções musculoesqueléticas que estão aumentando a sobrecarga de uma forma geral. E agora você já sabe que se você encontrar uma limitação na torácica, isso pode estar afetando a dor lombar, a dor cervical do seu aluno, porque elas se comunicam. Então, você não vai reabilitar esse aluno, você vai o quê? Você vai restaurar a função na torácica. Você não vai nem mexer na cervical. Se a torácica estiver ali presa, faltando mobilidade, você vai trabalhar a mobilidade torácica, você vai restaurar a função na torácica. Sem sombra de dúvida, uma torácica mais saudável, mais funcional, vai tirar a sobrecarga da cervical. Então, depois que você identifica, o segundo ponto é o quê? Aplicar uma sequência de exercícios corretivos para restaurar a função. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nessa foto, um exercício específico de mobilidade torácica. Estamos treinando ali essa torácica, melhorar a mobilidade dela. Depois que a gente entra com esse passo a passo, na fase 3, a gente sempre entra com o movimento funcional organizado e o treinamento de força, uma integração. Então, eu já estabilizei esse transverso abdominal, melhorei a mobilidade torácica, melhorei minha estabilidade cervical, depois eu preciso integrar tudo isso. Então, a gente integra no movimento funcional, no funcional organizado, porque agora o corpo está funcionando bem. Esse é o verdadeiro treinamento funcional, é colocar o corpo para funcionar bem. E aí eu posso ir para o treino de força com muito mais segurança e eficiência. Porque quando você aplica o treinamento de força
num corpo que está funcional, que está funcionando bem, o rendimento é muito maior, com muito mais segurança, porque você não está colocando sobrecarga aonde tem disfunção, porque esse é um grande perigo, você colocar sobrecarga num corpo que está disfuncional, tá bom? Então, esse era o tema da nossa aula de hoje, como que você pode identificar e restaurar função aonde você encontrou o disfuncional e dessa forma trazer mais saúde, mais performance e mais rendimento para o seu aluno e dessa forma se diferenciar profissionalmente, né? Virar um personal referência, especialista do movimento. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se puder, compartilhe aqui comigo nos comentários o que você achou e nos vemos numa próxima aula. Até lá!